Ora, cá estamos nós para mais uma aula tutorial sobre a Framework CodeIgniter. Hoje vamos falar de validações de formulários usando para isso uma biblioteca que o CodeIgniter disponibiliza-nos, que é o Form Validation. O que vamos fazer aqui é, neste formulário, fazer a validação destes campos consoante os dados que o utilizador introduz. Por exemplo, eu já tenho algumas validações feitas para que a aula seja mais breve e o resultado final deverá ser algo parecido a isto, em que depois vamos alterar a linguagem, vamos pôr isto em português e vou mostrar-vos de que forma é que podem fazer as validações e quais as rules, ou seja, as regras que cada campo deve obedecer. Como por exemplo, eu digo que aqui o nome é de preenchimento obrigatório. Se eu preencher, isto é submeter, isto crashou, esperar um bocadinho, submeter, ok, já não aparece a mensagem de erro no nome porque este já foi preenchido, não é? Mas de qualquer maneira aparecem estas mensagens de erro porque ainda não preenchi de forma devida, ok? Então, como é que vamos fazer isto? Eu estou a fazer reutilização do projeto da última aula em que eu falava do template. Se ainda não viram a aula, acho que deviam ver. Falo de reutilização de views, faço inserção de views dentro de views, acho que é muito importante. Não sei o que é que se passa, como tudo está a bloquear bastante. Ok, aqui temos um pequeno index, tem estes links. Como podem ver, temos aqui algumas páginas. Temos sempre uma página aqui exterior com um header e um footer, e depois temos uma página interna aqui na zona central que é carregada com os diferentes conteúdos, e temos assim a reutilização de um template. Mas pronto, isto não vamos falar nesta aula, já fui falar na aula passada, é só para contextualizar, ok? Então, o que temos aqui, temos já um controller por defeito, que é o index.c, e este apenas carrega aquela view de index onde temos o link para o registro, e esse link é feito para o controller client.c e o model e o method user registration v. Note-se que aqui também já uso o setURL. Estas funções também já falei nas aulas anteriores. É sempre bom, se ainda não viram, é sempre bom poderem ter a oportunidade de ver. Vamos então aqui ao client.c user registration, client.c user registration, em que carregamos a view que tem o formulário. Aqui eu carrego isto de uma forma assim diferente do que o habitual, porque eu estou a usar um template. Vocês, sem usar o template, farem apenas isto: this load view e o nome da view, como se faz da forma nativa, não é? Isto basta-vos, ok? Mas como eu estou a realizar o projeto anterior e tenho lá um template, eu faço deste modo, ok? Então, vamos aqui a User Registration V, vamos aqui a View, está na pasta User Registration. Temos aqui alguns CSS, nada de especial, apenas pus para ficarmos assim mais apresentável. Temos aqui um formulário com list items que tem os campos que nós queremos: nome, bilhete de identidade, telefone, morada, por aí adiante. Ok? E como eu disse anteriormente, nós vamos fazer uso de uma biblioteca que é a Form Validation. Para isso, para fazer uso da mesma, vamos aqui ao config, autoload, vamos aqui ao autoload dos libraries e vamos especificar que queremos fazer load de um Form Validation, como aqui está, ok? Após isto, já podemos utilizar bem a biblioteca e fazer as nossas validações. E como é que vamos fazer isso? Como podem reparar, o action deste formulário é para o method user registration presente no controller client.c, ok? Ou seja, quando eu fizer submit,
deste formulário e eu vou ser reencaminhado para esta função. E esta função o que é que faz? Se vamos aqui vermos o User Registration, esta função o que faz é vai verificar, vai fazer a validação daquele formulário consoante estas regras que eu especifiquei aqui, já as explico, e se a validação correr bem, ele vem para aqui para o else, vai pegar nos valores que vêm do formulário e vai enviar para o model e fazer a inserção dos dados na base de dados, ok? Da forma natural. E depois disto eu faço apenas um redirecionamento para uma página de sucesso que apresenta uma mensagem de sucesso e depois redireciona novamente para a página inicial, ok? Agora, se não correr bem, ou seja, se esta verificação for igual a false, o que ele vai fazer é carregar novamente a view que tem o formulário, ou seja, a mesma view, que é esta aqui, mas a diferença vai ser que vão estar lá presentes, aqui vão estar presentes as mensagens de erro, ok? E agora, como é que eu especifico quais as roles, ou seja, as regras que eu quero que o meu formulário compra? Para isso, criamos um array de config que vai ser um array de arrays, em que cada subarray, ou seja, cada array interno destes, vai ter 3 campos. Vai ter o field, o label e roles. O field especifica qual o campo que vocês estão-se a referir. E este valor no field deve corresponder ao name que vocês dão no formulário. Por exemplo, eu tenho aqui este field name, que corresponde aqui no nosso formulário a este campo, a este input, cujo name é name, ok? Como podem aqui ver. Ou mesmo eu faço, por exemplo, aqui para o username. Tenho aqui o field username. Se vier aqui o meu formulário e venho aqui, username é este input que aqui está, name igual a username, ok? E é assim que vocês referem qual o campo ao qual querem atribuir as regras, ok? Agora, o que é esta label? A label é a designação que vocês querem que seja mostrada quando é mostrada a mensagem de erro para aquele campo. Aqui, por exemplo, se fizer submit, eu já tenho estas validações a funcionar. Se fizer submit, já me aparecem as mensagens de erro, ok? Depois vamos apresentar isto em português. Vamos fazer criar uma nova linguagem e especificar as nossas mensagens, mas isto fica mais para a frente. Mas reparem que aqui eu tenho the name field is required, ou seja, este nome tem português, não é? Se fosse em inglês seria name, obviamente. Mas porque aqui é nome e não é outra coisa qualquer? Porque eu tenho aqui na label e eu quero que seja nome. Se eu puser aqui nome on e vier aqui refresh, aparece the nome on field is required. Ou seja, esta label representa o nome que vocês querem que apresente aqui na mensagem de erro. Ok? E depois vamos ver de que forma que é feita a referência a esta label. Ok? E finalmente as roles, que é o que mais nos interessa aqui, não é? As roles dizem-nos, ou seja, permitem-nos especificar quais as regras que nós queremos que aquele campo cumpra. Por exemplo, o nome eu quero que seja preenchimento obrigatório, por isso eu digo que o field name tem a role required, ou seja, é de preenchimento obrigatório, certo? No site da CodeIgniter User Guide tem lá, instalei um software e ele instalou-me esta extensão que não é lá muito agradável de usar. Tenho de retirar isto, mas ok, isto é uma parte. Temos aqui o nosso User Guide e vamos ver aqui a Table of Contents e vamos ver aqui ao Form Validation, que está por aqui agora, aqui Form Validation Class, ok? E tem aqui todos os conteúdos que nos ensina a utilizar esta biblioteca, ok? Mas quero mostrar-vos aqui
todos os possíveis todas as possíveis regras que podem usar, não tem que encontrar ali. Vamos aqui ver table. Ok, tem esta tabela aqui que tem a especificação e descrição de todas as regras que podem usar usando o form validation. Tem aqui o required, que diz-nos que retorna false se aquele campo do formulário estiver vazio. Matches retorna false se determinados campos não coincidem, como por exemplo a password e a confirmação de password. Vamos usar aqui o matches porque queremos que a password coincida com a confirmação da mesma, não é? E depois tem muitos por aqui abaixo. Tem o isUnit, que dá muito jeito também para os usernames, também vamos usar quando queremos que um username seja único. Em vez de estar a fazer um select à base de dados, verificar se determinado username já existe ou se não existe, se aquele pode ser inserido, em vez de fazer isso tudo, apenas basta adicionar a regra isUnit, onde especificamos, como está aqui a dizer, qual o campo referente a qual a tabela que nós queremos que seja única. Já vamos ver um exemplo disso. E depois tem outras validações, como se um valor queremos que seja só integers, ou decimals, ou naturais, ou por aí adiante, ok? Esta tabela é muito importante. Voltando aqui, se fizer aqui F5, já está correto, the num field is required. Ok. Para o username, como por exemplo, eu estava a dizer agora o isUnit. Nós queremos que o nosso username seja único, certo? Então, para isso, eu digo que quero que ele seja isUnit. Mas eu também tenho aqui required, ou seja, eu quero que ele seja preenchimento obrigatório. E para além disso, eu quero que ele seja único. Para isso, basta fazer required, que é a regra que nos diz que é de preenchimento obrigatório, barra isUnit. E assim ele aplica as duas regras. É de salientar que no isUnit é preciso especificar qual é a tabela, é a minha tabela user, e qual é o campo. É o campo username, ou seja, eu quero que o valor que vai neste field, neste campo, seja único. Seja único onde? No campo username da tabela user, certo? Muito simples. Para a password, tenho aqui esta regra que não faz sentido nenhum, isto fica que eu copiei. Ok. Na password eu tenho aqui três regras. Aliás, a terceira não é uma regra, é uma forma de codificação. Também facilita-nos nesse ponto. Mas eu quero que a password seja required e quero que coincida com a confirmação de password. Este passconf é o name da confirmação de password que eu dei aqui no formulário. Se virmos aqui a confirmação de password, temos aqui name passconf, ok? Então eu digo que é required e faz matches com o campo passconf. E para além disso eu quero que seja codificado em MD5 por questões de segurança, ok? Finalmente, no campo de confirmação de password, que é o field passconf, como já vos mostrei, eu quero que este seja de preenchimento obrigatório. E prontos, tenho aqui as minhas regras. Eu posso adicionar quantas regras eu quiser, ok? E depois, para fazer o set destas roles, ou seja, para eu poder aplicar estas roles, o que é que eu faço? Faço this, form validation, que faz referência à nossa biblioteca, que já foi carregada pelo ficheiro autoload na pasta config, ok? Faço this, form validation, set rules e mando-lhe o array. E assim este array de validações é adicionado, ok? Depois disto, então sim, fazemos this, form validation, run. E isto retorna false se alguma validação não estiver correta. Se tudo correr bem, ele vem para aqui para o else, como já expliquei há pouco, pega nos dados, envia para o model, insere e dá sucesso. Caso contrário, ele vai carregar novamente o formulário com as mensagens de erro. E como é que podemos apresentar as mensagens de erro? Vamos voltar aqui ao nosso formulário e vamos fazer aqui um reparo que eu já adicionei isto. Se repararem, eu tenho aqui uma div que tem a classe error, que é um pequeno estilo que eu coloquei aqui, que é apenas as letras a vermelho e com um padding left de 10 pixels, nada de especial. Tenho aqui uma div onde eu escrevo
o form error na posição name. O form error, digamos que é uma função que tem todos os erros que se verificaram no preenchimento do formulário e mandamos como parâmetro qual o campo que queremos mostrar, do erro que queremos mostrar. Por isso eu ponho aqui echo form error name, ok? Que é referente ao campo name. O mesmo acontece aqui para o username. Eu faço echo form error username. Se eu puser aqui name, em vez de ele aparecer aqui the username field is required, vai aparecer the nome field is required. Se eu fizer F5, ok, estão a ver, the nome field is required. Porquê? Porque estou aqui a mostrar o erro referente ao campo nome, ok, o que não faz muito sentido aqui. O que faz sentido é username, porque estamos no campo username, certo? Ok, agora também é muito importante fazer o populate dos campos. Eu vou fazer aqui uma breve demonstração. Por exemplo, eu tenho aqui estes erros, não é? E agora, ok, é para preencher o nome. Eu preencho com o meu nome e faço submeter. Ok, já não está errado, mas ele perdeu o meu valor. Agora, se eu vier aqui e escrever uma password, isto nem sequer tem type username. Aliás, se eu especificar aqui um username e um password, Orense também, e fizer submeter, ok, já não deu erro no username porque eu preenchi e deu erro no password, mas diz que o password não coincide com a confirmação porque eu não preenchi a confirmação. Se eu fizer aqui password Rodolfo e confirmação Rodolfo, já não aparece nem esta mensagem nem esta, ok? Mas reparem, como eu não guardei o meu valor no nome, eu tenho este erro que eu já tinha corrigido anteriormente, mas eu perdi o valor. O mesmo já não acontece aqui no username, porque no username eu estou a fazer o populate do campo. Isto é um pormenor que é bastante importante. Se eu tirar este populate daqui do username e fizer F5, perdi o valor. Se eu fizer submeter agora vai dar erros. Tudo novamente, ok. Então para isso é muito importante ter os populates dos campos, que é nada mais do que quando eu faço o submit e ele ter a capacidade de armazenar temporariamente os valores que eu já tinha nos campos, e assim mesmo que eu tenha erros ele guarda os valores e assim eu não tenho problemas de os perder nas tentativas que eu faço de submeter o formulário com sucesso, ok? Nas passwords, geralmente eu nunca coloco os populates por questões de segurança, ok? Mas para fazer esse populate é algo tão simples quanto fazer no value de cada input, fazer o value echo set value e o nome do campo. Isto só vai funcionar se vocês estão a fazer validações para o campo em questão. Por exemplo, o bilhete de identidade, eu não estou a fazer validações. Se repararem aqui, eu tenho pronome, username, password conf, que é confirmation, mas não faço para o bilhete de identidade. Mesmo que eu faça isto, vamos lá copiar isto aqui. Oi. E digo aqui set value b id, aliás, e fazer F5 e bilhete não sei, qualquer coisa, ok. Ele não guarda o valor porque eu não tenho regras para o bilhete de identidade. Se eu quisesse que fizesse populate, tenho de vir aqui e acrescentar uma regra para o bilhete de identidade, que seria field id, e digamos que eu não quero roles. Eu não tenho roles, mas estou a fazer uma validação para ele de qualquer forma, e assim eu já consigo fazer o populate dos campos, certo? Sinceramente eu não sei se há um melhor método de fazer isto, não me parece que seja a forma mais correta, mas funciona, não é? Ok. Agora, existe uma forma muito mais simples de
não diga, aliás, não direi simples, não direi mais simples, mas sim mais organizada e acho que mais efetiva de fazer as nossas rules, as nossas regras de validação. E como é que vamos fazer isso? Outra forma é ter um fecheiro dedicado apenas para as rules que nós queremos definir. Imaginemos que eu tenho 5 ou 6 formulários. Eu não quero ter, como tenho aqui, por exemplo, estes são poucos campos que eu tenho aqui, mas tenho aqui logo cerca de 20 linhas só para as rules. Eu não quero esta quantidade de código pelo meu controller. Acho que fica um pedacinho mal. Para ter um código mais flexível, mais bem estruturado, eu posso, o Coordinator dá-nos esta possibilidade de criar um fecheiro que é responsável apenas por ter as rules para as nossas validações de formulário. E como é que nós fazemos isso? Vamos aqui à nossa pasta config, criamos um novo fecheiro PHP. Ok, eu não vou criar porque já o tenho, mas vocês criam um fecheiro PHP ao qual dá um nome Form Validation, como este que eu tenho aqui. E este Form Validation que vocês vão guardar lá é um array, como este que temos aqui, como este, ok? Mas este vai ter uma designação no array, ou seja, este é um array de arrays, não é? No array principal, ou seja, neste, vamos ter para cada sub-array uma designação que nos vai especificar qual o formulário que nós queremos validar. Por exemplo, eu quero aqui fazer a validação do formulário de Client Registration. Então, eu criei um array em que na posição Client Registration tem outro array de arrays. Ou seja, esta parte que está aqui é o que eu tenho aqui, exatamente. Apenas organizado de forma diferente. Ok? Eu tenho lá exatamente as mesmas validações. Eu digo para o campo field name, ok? Na label nome, tem as roles required. O mesmo acontece aqui para o username, em que eu digo field username, label username, roles required and is unique. E o mesmo acontece para os outros, é exatamente as mesmas validações. Assim, eu já posso vir aqui e eliminar esta linha, este código que está aqui. E assim tenho algo, um código mais limpo. Isto é muito vantajoso quando temos muitas validações. Até posso mostrar aqui um pequeno exemplo de um projeto que eu tenho. Se vir aqui o application, config, form validation. Este é outro projeto que eu tenho. Estão a ver a quantidade de validações que eu tenho aqui para diferentes formulários. Se eu tivesse tudo isto nos meus controllers, eu teria um código muito mais talvez confuso do que este que eu tenho aqui, que está, como podem ver, muito bem identado e acho que está bem organizado graças a estes pequenos detalhes que devemos ter em atenção, ok? Isto é só um exemplo para verem o quão vantajoso pode ser estruturar bem o nosso código. Assim sendo, tendo as nossas validações neste fecheiro, como é que podemos aceder a elas? De forma semelhante a esta, só que aqui já não temos de fazer o set rules, porque o nosso Coordinator, quando vocês correm isto desse form validation run, vocês especificam qual a posição do array que vocês querem correr e ele já vem aqui o form validation, verifica as rules e faz as validações. E como é que fazemos isto? Vamos aqui comentar isto. Eu já tenho aqui uma função, um método que está adaptado à utilização do fecheiro form validation. Para isso nós fazemos this form validation run e agora mandamos como parâmetro qual a posição do array que nós queremos correr, que é este client registration. Se eu tivesse aqui outro array com a posição book registration com outras regras e eu quisesse tive que fazer uma breve pausa, mas
Como estava a dizer, se eu quisesse outro conjunto de regras, por exemplo, para o registro de um novo livro, eu fazia aqui um book registration, que seria um array como este, em que eu tinha as minhas verificações, ok? E eu chegava aqui e fazia form validation run book registration, por exemplo. E aqui, de forma idêntica à de cima, se tudo correr bem, ele vem para aqui para o else e agarra os dados do formulário e envia para o módulo e guarda, tudo bem? Caso de false, ele carrega novamente o mesmo formulário e vão ser lá mostradas as mensagens de erro, de forma análoga como fazemos aqui. A única diferença que temos aqui é a forma como são definidas as regras. São definidas no fecheiro form validation através de uma hierarquia de arrays, ok? Agora seria bom ter estas mensagens de erro em português, não é? Nós podemos vir aqui ao System Language English e temos aqui o fecheiro Form Validation. Temos aqui as diferentes mensagens para cada tipo de rule. Por exemplo, se eu fizer aqui de field is required, por exemplo, e por isto em português, o campo é de preenchimento obrigatório. Ok. Este percentagem S representa aquela label que nós pomos nas nossas regras, ou seja, quando nós fazemos label igual a nome, estamos a dizer que neste percentagem S vai aparecer esta string, nome, username, password. É assim que a gente faz com que estas palavras apresentem-se aqui. Ok? E agora disse que o campo e disse que pós required apresentasse a mensagem o campo tal é de preenchimento obrigatório. Se vier aqui e fizer F5, já vai aparecer aqui o campo password é de preenchimento obrigatório, certo? Tal como este aqui. Agora, se eu fizer preencher este campo, ele já vai aparecer em inglês a dizer que este campo não coincide com a confirmação. Password and password confirmation. Aliás, já está a aparecer em português. Será que eu estou a fazer logo da minha... Vamos fazer F5. Pois. Ok. Eu não tinha feito gravar e antes não tinha esta linha comentada, por isso é que ele estava a apresentar já a linguagem em português, porque eu já estava ali a carregar o meu ficheiro português. Mas como podem ver, está aqui a mensagem em português de que este é de preenchimento obrigatório porque eu estou aqui a falhar a rule de required, certo? E agora, isto é má prática, eu estar aqui a usar a minha pasta language English no form validation, vir aqui editar as mensagens, porque futuramente eu posso querer ter um sistema multilanguage, por exemplo, e eu vou precisar destas regras em inglês. Então, para isso, o Codeigniter também nos possibilita criar languages. E para isso, nós vamos aqui, pasta config, pasta application, pasta language, e temos aqui as nossas languages. E o que o Codeigniter faz é, primeiro, quando vocês querem especificar, como por exemplo as mensagens de erro do form validation, ele primeiro verifica se existe alguma linguagem aqui definida por nós, e caso não exista, ele usa as languages que estão aqui na pasta system language, ok? E então, como é que podemos criar a nossa própria linguagem? Vamos aqui a pasta language, criamos uma nova pasta, dão o nome que vocês quiserem, mas
boa prática seria pôr o nome da linguagem que vocês querem definir, por exemplo, o português ou português, e lá vocês vão criar um ficheiro que tem de se chamar form validation. Eu tenho este que é form validation underscore lang, de language, mas quando vocês criam o ficheiro, não escrevam form validation lang, escrevam apenas form validation, e este underscore lang é adicionado de forma automática por ser uma language, ok? E neste ficheiro que nós temos é um array lang em que eu digo para cada regra quais mensagens que eu quero que apareça. Neste campo aos required, eu quero que diga o campo tal é de preenchimento obrigatório. No matches eu quero que campo tal e campo tal não coincidem, que neste caso seria password e confirmação de password não coincidem. E o useUnique eu digo campo tal já está em utilização, que seria username já está em utilização, certo? E agora como é que eu faço para mostrar essas mensagens em português aqui? Para isso eu venho aqui no meu controller e verifico, faço aqui no método em que eu faço as validações, eu faço this lang load, ou seja, para fazer o load de uma language, e eu digo que é load da language form validation, que é o ficheiro, na pasta português, certo? E assim já carregamos a nossa language com as nossas mensagens de erro em português. Se eu fizer aqui, fizer F5, já tenho as mensagens em português. Username já está em utilização, porque há pouco eu inseri um utilizador. Antes da aula eu inseri um utilizador chamado Rodolfo. Password já está aqui em português. Password e password confirmation, porque eu não pus isto em português. Se vier aqui agora e vier aqui um for validation, eu tenho aqui password confirmation, eu não quero isto. Isto fica copiei, não quero isto. É aqui password confirm, mas não é passconf mesmo. Foi algumas alterações que eu fiz, não prestei atenção. Agora sim, password e confirmação de palavra passe. Isto de facto também não está muito uniformizado. Se eu puser aqui a palavra passe, agora sim deve aparecer direito. Palavra passe e confirmação de palavra passe não coincidem. O campo confirmação de palavra passe é de preenchimento obrigatório e de username já em utilização. Então vamos fazer um registro com sucesso. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Telefone Morada Ribeira Brava, Funchal. Isto aqui podia ter um date picker, mas não vou preencher isto. Eu tenho aqui dois telefones. Pronto, algumas coisas que passaram ao lado. E digo que o username é Aurencio Rodolfo, por exemplo. Password Rodolfo. E agora, isto é uma estupidez minha, foi aquela regra que eu pus sem querer, em que eu disse que a password era única. Esta regra aqui foi porque eu copiei e depois deixei essa regra que não faz sentido numa password, apenas faz sentido a validação username no campo username. Se vier aqui, prontos, aqui não fez o populate porque não tem aquele set value, já viram? Esse é um problema, não vou voltar a inserir esses valores. Agora faço submit, ok, a operação foi com sucesso e depois redirecionado automaticamente ao fim de 3 ou 4 segundos para o index e está feito com sucesso as nossas validações. O formulário foi submetido com os dados corretos e é tudo. Espero que tenham gostado da aula e que vos tenha ajudado, e é tudo.